Reputação ilibada também. Nós tivemos aquela matéria da Folha de São Paulo que diz que ele e a mulher foram condenados a indenizar as babás porque elas eram humilhadas, né? Em 2017, segundo a Folha de São Paulo. Ele chegou a ser condenado? Segundo a Folha de São Paulo, eles fizeram um acordo na Justiça do Trabalho. Fizeram acordo. Exatamente. E, bom, quanto ao MST, o senhor vê alguma possibilidade dessa CPI que vai acontecer na Câmara dos Deputados chegar a algum ponto em que se diga o MST é conivente com práticas criminosas? Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Tem gente presa aqui em São Paulo já, por chantagem, ameaça de ter invadido, receber dinheiro para não invadir. Isso aí vai ser esclarecido. Tem muita gente envolvida. Porque nós estamos num país hoje, gente, eu acompanhei isso de perto no governo anterior. Não tem necessidade de fazer invasão de terra no país. A quantidade de terra que o governo federal tem, a não ser que você queira invadir uma fazenda que já está toda pronta, né? Você não quer trabalhar, você quer apenas, até para vender isso no futuro. Mas se você quer mesmo produzir, não precisa. Nós distribuímos mais de 400 mil títulos de terra e ainda ficou um estoque muito grande. O que acontece é que esse governo, ele quer fazer política com o sofrimento das pessoas. Ele não quer dar titularidade para as pessoas, não, para que elas possam ter cidadania, para que elas possam ir no empréstimo. Ela quer ficar com aquela pessoa recebendo cesta básica, recebendo algum tipo de influência para poder votar, controlar a vida dessas pessoas. Então, eles não estão pensando em hipótese nenhuma em reforma e produzir para que as pessoas melhorem de vida. Eles querem ter esse discurso de invasão, né? Porque não tem necessidade, eu acompanhei, não tem necessidade de se invadir terra no Brasil. A União Federal é o maior proprietário de terra, basta se distribuir da forma correta. Não tem que invadir propriedade produtiva no nosso país em hipótese nenhuma. Agora, a pergunta é, de fato, no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o menor índice, o menor número, né? Foram 64 invasões em 4 anos e 420 mil títulos de terra entregas, ou seja, a maior reforma agrária que aconteceu nesse país em um mandato. Nos 8 anos do governo Lula foram 98 mil, né? Em 8 anos, foi muito, muito pouco. E se a gente fizer a correlação, a reforma agrária mesmo, ela é contrária à invasão. Quanto menos invasão, mais reforma agrária. É o que os números mostram. E quando Lula volta para a presidência, o número de invasões sobe e a tendência da reforma agrária é cair. Se essa CPI chegar à conclusão de que o MST ele é conivente com a prática de crimes e que esta prática de crimes, que é a invasão, que é o esbulho possessório, tem a ver com o PT na presidência, o senhor acha possível o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofrer um processo de impeachment? Olha, isso pode acontecer, né? O processo de impeachment, eu acompanhei, gente, não é uma coisa tão simples, né? O processo de impeachment, quem diz é a população. Dilma caiu não foi porque foi aprovado no Congresso Nacional, né? Porque ele não tinha apoio popular. O Lula hoje tem apoio popular. Ele tem um apoio popular significativo que inviabilizaria qualquer processo de impeachment. Isso aí eu tenho que dizer e ser bem claro com a população. Você jamais vai tirar um presidente da República que tinha 30%, 40% de aprovação, mesmo tendo a maioria das pessoas contra, que eu acho que vai chegar daqui a pouco a isso, tá certo? Agora, se não acontecer uma mudança muito significativa de governo, nós vimos um processo inflacionário, as pessoas perdendo seu emprego, as pessoas perdendo a esperança, aí sim, você pode ir vir, e aí qualquer motivo é motivo. Senador, só aproveitando qualquer motivo é motivo, o fato da CPMI do dia 8 de janeiro, que tanto se fala, e as imagens que vazaram que o ministro da GSI estava ali presente. Tem uma dupla versão, né? O presidente dizendo que não sabia e o ministro, no seu depoimento na PF, dizendo que tinha informado o presidente. Do ponto de vista prático, é comprovado que o presidente Lula sabia das imagens e que manteve nomeado um ministro que participou dos fatos ali. Isso também potencializaria um possível processo de impeachment por uma responsabilidade de ter tentado acobertar o colega ali sem que tomasse nenhum tipo de atitude, inclusive decretando sigilo nessas imagens por 5 anos? Nós temos que esclarecer isso na CPI. Acho que por isso é o grande medo das pessoas, do governo de ter a CPI, né? Se esclarecer esses fatos. Eu acho que se não fosse aquela imagem que chocou o mundo inteiro, as pessoas ainda hoje estavam com a narrativa que foi o Bolsonaro que tramou aquilo, que fez as invasões, obrigou as pessoas a invadirem. E aquilo caiu por terra, você viu ali. Porque olha, eu trabalhei muito tempo lá no Palácio, vocês viram. Eu sempre achei, discutindo, é impossível você invadir um palácio que tem 1000 homens,
daquela forma como foi invadida. Aí você vai lá, por que só tinha 18 lá para proteger o palácio? Não tem. Vai ser esclarecido. Vem cá, essas pessoas foram avisadas, como algumas informações, acho que saiu na Folha, chegou os memorandos para informando que ia ter a invasão. Por que essas pessoas não tomaram atitude? Acho que uma coisa que vai esclarecer rápido, se quiser esclarecer mesmo, é pegar o celular das pessoas que estavam com poder de comando lá no dia. E agora já não é tarde? Eu acho que eu acho que Lênis, tem essas pergunta, nuvens aí, quem quer apagar essas informações, e vai ser prático se as pessoas apagaram, se tentar evitar. Isso é obstrução de justiça, né? Sim. Bom, boa tarde a todos que estão em casa. Senador, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor e queria aproveitar para fazer também uma pergunta de um assunto bastante polêmico, a PL das fake news. Eu queria saber o seu posicionamento sobre o último texto e se o senhor não é a favor, se o senhor acredita que como está hoje, tá bom, a gente não deve nem alterar aí o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que inclusive a votação deve acontecer ainda essa semana. Eu não acredito que essa PL, porque a população não quer de hipótese nenhuma ter suas redes sociais censuradas da forma como foi colocado. Eu também não estou aqui para proteger crimes. Né? Você viu outro dia uma pessoa ser assassinada por vítima de umas fake news e você não conseguir identificar quem fez essa fake news. Então nós temos que separar, acho que a população inteira que está hoje contra essa PL da fake news não quer, de hipótese nenhuma, proteger criminosos. Nós temos que saber separar. Tem essa situação dessas big techs, da questão tributária deles. Se nós temos que tributar, é uma concorrência desleal que eu acho com os meios de comunicações do Brasil. Você fazer uma propaganda da Coca-Cola ou da Ambev lá na China e essa propaganda sair daqui e não pagar imposto. Então tem uma série de situações e não é um problema mundial. O que me preocupa às vezes é de nós criarmos jabuticabas no nosso país. Não, só o Brasil que vai regulamentar dessa forma. Não, nós temos que ter calma. Eu sou favorável de fatiar isso, não colocar isso num bolo. Nós discutimos a questão tributária, discutir como é que vai identificar o crime, discutimos como é que vai ser esse controle. Então, eu não sou contrário a se regulamentar. Sou favorável, porque principalmente o que nós temos que proteger são a vida das pessoas. Às vezes as pessoas são achincalhadas, não sabem de onde veio, tem as fake news. Ninguém é favorável a fake news. Eu tenho certeza que ninguém quer proteger criminosos. Mas nós temos que fazer da forma correta. Do jeito que veio, eu sou contra. E uma última pergunta, senador, que eu sei que o seu tempo é exíguo. Aliás, agradeço, né? Prazer. O senhor ter aceitado passar aqui nessa mesa depois, agora que o senhor estava no pânico. Quanto à lei das estatais, a gente sabe que isso estava para ser votado, né, lá no Legislativo. E o ministro Lewandowski, que se aposentou, ele, surpreendentemente, suspendeu a eficácia da lei, né, numa movimentação impressionante, porque nunca se viu. Aliás, a última vez que isso foi feito foi no impeachment da própria presidente Dilma Rousseff, em que ele suspendeu, não é, a penalidade. Suspendeu não, ele revogou, né, a penalidade, fatiou a penalidade do impeachment e não tirou dela a inelegibilidade por 8 anos. Como é que o Senado recebeu, né, estando para votar um tema, essa supressão da autonomia do Legislativo em discutir a lei? Como é que ele recebeu, e o senhor em especial, esse atropelo, não é, da tripartição de poderes? Olha, não tenha preocupação, porque da forma como foi colocado, não vai ser votada essa lei das estatais dessa forma. Eu sou daqueles favoráveis que nós temos aqui aumentar o rigor das leis das estatais. Se nós temos um ganho no nosso país, foi a blindagem que nós tivemos no governo anterior do presidente Bolsonaro das estatais. Não é à toa que ela saiu de 38 bilhões de prejuízo e passou para 180 bilhões de lucro. Por quê? Porque se botou pessoas competentes, não se botava político. Esse governo começou querendo avançar em cima das nossas estatais, né? Já fizeram um arrastão na questão dos fundos de pensão, colocando sindicalistas, pessoas despreparadas, pessoas que não têm a menor capacidade de gerir esses... Então, você vai ver, daqui a pouco vai começar os escândalos novamente, né? As malas de dinheiro, não tenho nem dúvida que isso vai voltar, porque as estatais
são recursos que não têm o mesmo controle nos ministérios, não têm a mesma fiscalização. Então, eu fico muito preocupado, mas não tenha dúvida, eu sou daqueles que quer aumentar. Até discutir, por exemplo, essa questão desses empréstimos internacionais dos nossos bancos. Eu tenho emendas lá para que elas sejam regulamentadas da forma como qualquer cidadão, quando vai tirar empréstimo, tem que estar com o Serasa, tem que estar com as suas obrigações em dia, senão ela não consegue tirar imposto. Nós estamos querendo emprestar dinheiro para países aí que têm um histórico de não pagar suas contas, como Venezuela, Cuba, né, e a própria Argentina, e não tenha dúvida que isso vai criar muitos prejuízos para nossas estatais. Então eu sou daqueles que sou favorável, quero votar, quero discutir, mas para aumentar o rigor da lei e não facilitar como o atual governo quer.